Todos, vamos a continuar con las exposiciones que estamos llevando a cabo esta mañana aquí dentro del Congreso Internacional de Fortificaciones del Hierro. Y a continuación tengo el placer de presentar a los compañeros, que hay dos que se han relajado, que están aquí entre el público, pero bueno, va a hablar Felipe Santos, que nos va a exponer todos los hallazgos que se han llevado a cabo dentro de las intervenciones que se han estado generando en Portugal con las obras del amochamiento hidrológico del río Sabor. Y bueno, espero que todo el mundo nos tenemos una grata impresión de todos estos trabajos que están aquí. Así que os dejo con mi compañero. Ora, muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização do Congresso o facto de nos ter convidado para podermos apresentar aqui, em relação à temática do Congresso, a evolução do sistema defensivo do sítio fortificado de Castelinho. Sítio fortificado que foi escavado no âmbito das medidas de minimização relacionadas com o projeto hidroelétrico do Baixo Sabor. Portanto, o sítio fortificado de Castelinho localiza-se na região portuguesa de Trás-os-Montes. Estes slides pretendem, de facto, mostrar um pouco a implantação do sítio em termos de localização espacial e atender, sobretudo, à sua posição no topo de um esporão sobranceiro ao rio Sabor. O slide do canto inferior esquerdo pretende, de facto, mostrar a tridimensionalidade da topografia da zona, não é? Com a localização precisa do esporão onde o sítio fortificado foi implantado. Algumas perspectivas do Vale do Sabor com a localização do próprio esporão e da sua proximidade em relação ao rio. Em termos de trabalhos prévios, não deixámos de querer apresentar aqui uma parte da cartografia apresentada pelo professor Sandro Lemos no trabalho que desenvolveu também nesta região. Trabalho esse envolvido sobretudo ao nível do desenvolvimento do período romano, mas atendendo também a alguma da ocupação da Idade de Ferro, sobretudo ao nível de sítios fortificados da Idade de Ferro, e aqui enquadramos, dentro de toda essa nuvem de pontos relacionados de facto com os sítios fortificados da Idade de Ferro, identificados pelo professor Sandro Lemos na região de Trás-os-Montes, o sítio do Castelinho, que já por ele também é reconhecido, e o sítio de Castelos, que será apresentado de seguida pelos meus colegas, sítio esse que era praticamente invisível e cuja localização não foi possível na altura ao professor Sandro Lemos. O slide do topo pretende mostrar o Castelinho atualmente, quer dizer, vai ser um sítio transformado em ilha, uma vez que vai ficar praticamente submerso pela albufeira do escalão de montante da barreira de Baixo de Sabor. O slide do canto inferior esquerdo pretende assinalar a nuvem de pontos relacionada com as ocorrências patrimoniais que foram por nós descobertas nos trabalhos de prospecção que também decorreram eles dentro do mesmo empreendimento. Localização do Castelinho e de Castelos. Partindo para uma escala de análise mais pormenorizada, esta área, este levantamento fotográfico corresponde à área de Selhares, onde o sítio do Castelinho se localiza. Portanto, é este o ponto sobranceiro ao rio com a localização do Castelinho. A par da escavação levada a cabo neste sítio, outros dois foram intervencionados, nomeadamente o sítio do Laranjal e o sítio do Cemitério dos Mouros, ambos com a ocupação também da Idade de Ferro, ou seja, a ocupação da Idade de Ferro não se restringe ao sítio fortificado em exclusivo, estende-se para fora das muralhas deste. Agora queria apresentar algumas imagens destes dois sítios. No fundo, a área de Selhares corresponde a uma grande área arqueológica, a um grande sítio arqueológico com uma longa ocupação humana, uma ocupação dilatada no tempo. O Laranjal caracteriza sobretudo por ter estabelecido uma necrópole também com uma longa diacronia. As datações que nós dispomos neste momento, tendo em conta datações radiocarbónicas e o estudo de materiais que, entretanto, foi levado a cabo, permitem-nos dizer que a necrópole se estabeleceu desde o século VI e estendeu-se no tempo até o século XIII. Já o sítio do Cemitério dos Mouros faz parte do mundo dos vivos, ao qual o mundo dos mortos está ligado no sítio do Laranjal, com o Ribeiro primeiro. No sítio do Cemitério dos Mouros também temos uma ocupação mais antiga, ainda vestigial da Idade de Ferro, a ocupação essa que se estendeu ao longo do tempo até aos nossos dias. Do sítio do Laranjal, convém referir que praticamente a única estrutura conotada com a ocupação da Idade de Ferro corresponde a uma fossa essa pejada com fragmentos de mós manuais, moventes e dormentes e alguma cerâmica enquadrável também na segunda Idade de Ferro. A localização da fossa, algum do material que entretanto apareceu e a planta, sem estar composta pelas fases edificativas, do sítio do Cemitério dos Mouros e algum do material também
que nos permite dizer que, de facto, que a ocupação da Idade de Ferro na zona de Selhados não se estendeu só, única e exclusivamente, ao sítio fortificado do Castelinho. Curiosamente, no sítio do Laranjal, dentro da fossa que já o digo, foram encontrados fragmentos de moinhos manuais. Neste caso concreto, evidenciamos aqui um fragmento de um dormento de moinho manual. Curiosamente, não existe um único fragmento deste género no sítio fortificado do Castelinho. Algumas imagens gerais em termos de implantação já do sítio fortificado do Castelinho, em termos de localização no vale e algumas perspectivas aéreas da totalidade das estruturas que por nós foram postas a descoberto nos trabalhos de escavação que nós levámos ali a cabo. A escavação essa que ocorreu entre março de 2011 e outubro de 2013, ainda que não de forma continuada. Esta planta pretende evidenciar a totalidade não é uma planta de composta, para já, pretende evidenciar, no fundo, a totalidade das estruturas arqueológicas que foram postas por nós a descoberto. E aqui, o que existe de facto a destacar é um sítio fortificado, no topo de um espolão, defendido de forma natural em três das suas vertentes. A única vertente, ou a única extremidade menos defendida é exatamente aqui, esta plataforma norte, esta zona, portanto, quer a vertente oeste, sul e este são bastante acentuados. A única que não é, de facto, é esta zona aqui que nós designamos por plataforma norte, onde foram identificadas uma série de linhas de fossos que nós vamos ter a oportunidade de ver. Portanto, a ocupação do sítio fortificado do Castelinho, em traços gerais, pode apontar-se que ocorreu durante praticamente toda a Segunda Idade de Ferro, uma longa dicotomia ocupacional que se estende até, pelas evidências materiais que nós temos, até ao século II depois de Cristo, já com a ocupação romana do sítio. Foi um sítio continuamente reformulado ao longo do seu período de vida, e agora o que nós procuraremos fazer é a desconstrução da planta que apresentámos de início pelas várias fases edificativas que o sítio apresentou, tendo em conta os resultados dos trabalhos que nós ali levámos a cabo. Portanto, o slide do lado direito pretende mostrar a primeira grande fase de monumentalização do sítio, com a construção de uma muralha que circunda, aproveitando a própria implantação topográfica e as características topográficas do local, o topo do esporão. Portanto, trata-se, esta estrutura que vocês veem aqui a branco, trata-se de uma muralha bastante regular, construída em alvenaria de xisto, uma estrutura maciça, com cerca de 4 metros de largura, e esta planta foi conseguida mediante a observação de pontos remanescentes desta primeira estrutura, ou seja, desta muralha primitiva. Em associação a esta construção, foram identificadas uma série de portas, 3 portas, no fundo, uma voltada ao lado oeste, esta aqui, outra voltada ao lado este, muito mais pequena, e outra que nós supomos ter existido também no ângulo sudeste do sítio e que continuamente foi sendo utilizada ao longo do período de vida do Castelinho. Tal como referi, foram descobertos alguns troços dessa muralha primitiva que nos permitiram extrapolar a planta do sítio tal qual como nós a apresentamos no slide do lado direito. Mais alguns aspectos dos antigos troços da muralha primitiva e o slide do topo do canto superior direito pretende mostrar, de facto, a porta oeste associada à muralha primitiva, completamente empardada pelas reformulações posteriores que o sítio sofreu. Um aspecto geral do talude associado às construções posteriores que se acoplaram ao perímetro trabalhado primitivo, e aqui já se vê um bocadinho de uma das partes laterais da porta primitiva a oeste. Aqui os trabalhos de desemparadamento dessa estrutura, onde se vê perfeitamente já a porta, mais uma imagem de uma dessas entradas antigas associadas ao perímetro amuralhado primitivo. O primeiro slide do canto superior direito ainda com a face empardada, e o slide imediatamente em baixo já com a porta completamente desobstruída. Chamava só a atenção que a muralha primitiva, se em alguns casos se assenta diretamente sobre o topo do substrato rochoso, noutros casos não é assim. Parte-se do princípio que tenha existido, pontualmente, algum trabalho de preparação para que essa muralha primitiva tivesse sido elevada.
Portanto, é este nível mais argiloso que vocês veem aqui, onde, neste troço concreto, a muralha primitiva se estabeleceu. Alguns registros menores foram levados a cabo por nós no decorrer dos nossos trabalhos. O slide do canto superior esquerdo, ainda com a entrada toda empardada. Ao lado já a porta desperta e em baixo um alçado associado a essa mesma porta. No lado oposto foi identificada também e completamente obliterada pelos trabalhos de remodelação posteriores que o sítio teve, uma outra entrada muito mais pequena que aquela que vimos anteriormente. Alguns aspectos da evolução dos trabalhos nesta zona e já do desempardamento também nesta entrada. Portanto, aqui o que se assiste, de facto, é a existência ainda de alguns dos alçados preservados da entrada voltada a este, neste caso, e aqui também, e em baixo assiste-se, de facto, à sobreposição da estrutura primitiva já por uma outra fase construtiva, que nós citamos por fase edificativa 3. Mais alguns registros dos trabalhos que fizemos e da porta em destaque. A porta primitiva este sobre o lado esquerdo e o slide do lado direito tenta de facto representar a constituição em planta daquilo que teria sido a porta este, que seria no fundo uma porta cega para quem estivesse de frente, não conseguia ver minimamente que existia ali uma entrada. Ora bem, em relação à evolução do dispositivo defensivo deste sítio, entramos já agora numa nova fase, a fase 3. Esta fase caracteriza-se sobretudo por uma reformulação substancial ao nível do perímetro amuralhado, sobretudo na extremidade norte do sítio, na parte mais exposta do sítio, e o que nós assistimos aqui é, por um lado, a manutenção do perímetro primitivo sobre o lado oeste, e uma reformulação grande na extremidade norte, como já referi, e sobretudo o perímetro este do sítio fortificado. Duas fotografias que pretendem mostrar, de uma forma geral, a panorâmica sobre o sítio fortificado e a extremidade norte do sítio fortificado, e aqui a destaque já algumas das estruturas que são da fase 3. Concretamente, uma plataforma e um torreão primitivo, como nós veremos. Portanto, todo este corpo que nós vemos aqui se associa então a essa fase 3, com algumas escadas, com algumas escadarias de acesso ao ladar e ao próprio torreão primitivo. Importa referir que o sítio, para além do perímetro amuralhado exterior, comportava um muro de contenção de uma plataforma superior que criou em si um deambulatório em torno da face interna da muralha primitiva e desse muro de contenção dessa plataforma. Portanto, aqui vemos ainda parte desse corredor que acabou por ser fechado por esta estrutura, ou seja, enquanto que na fase primitiva era possível circularmos como se de um deambulatório se tratasse por esta zona, durante a fase 3 esta extremidade é fechada, em primeiro lugar por este muro, e dá-se a criação de uma plataforma onde posteriormente é construído um torreão na extremidade norte do sítio, torreão esse que é designado por nós por torreão primitivo. Estes slides pretendem de facto mostrar já essa plataforma e esse torreão primitivo, que posteriormente serão completamente obliterados pela seguinte fase de grande monumentalização do sítio, fase 4. Portanto, uma perspectiva da plataforma, que vem aqui, e do torreão primitivo. A intervenção neste preciso local não decorreu em toda a área, ou seja, a intervenção ficou confinada a este retângulo que vocês têm aqui e apenas parte do torreão primitivo e da plataforma com ele associado se pôde escavar. Mais algumas perspectivas em relação a essa plataforma onde estabeleceu o torreão primitivo. Vêm ainda aqui parte do alçado da muralha primitiva, como veem aqui também. Toda esta parte acabou por ser preenchida para dar lugar então à criação da plataforma onde esta estrutura, onde este torreão primitivo foi alicerçado.
mais algumas perspectivas dos registros de campo que nós, entretanto, tivemos a oportunidade de fazer, e aqui só chamar a atenção para alguns dos patamares associados à fase edificativa 3, que são estas estruturas indicadas pelas estas centros que nós colocamos aqui, e este muro é o limite da plataforma onde estabeleceu o torreão primitivo. Algumas imagens tridimensionais que dão a ideia desta terceira fase de monumentalização do Castelinho, com a utilização dos esforços, sobretudo ao nível da plataforma norte. O pano de muralha, a face interna do pano de muralha associada à fase 3. E partimos agora, então, para a análise das estruturas associadas a essa mesma fase 3, ainda. Esta linha corresponde, de facto, à projeção do torreão primitivo e vamos de encontro já à formulação levada a cabo na fase 4, ou seja, ainda durante a Segunda Idade de Ferro, mas numa fase tardia, já da ocupação da Segunda Idade de Ferro, do sítio, com a criação de uma muralha escalonada e a criação de um novo patamar, onde já em si acaba por ser edificado um outro torreão, que corresponde a estas linhas, torreão esse também escalonado, corresponde a estas linhas que nós vemos aqui, e que acaba por camuflar as estruturas da fase anterior. Portanto, algumas perspectivas sobre os enchimentos desse torreão tardio, uma perspectiva geral de como o torreão se encontrava quando no início dos trabalhos, é esta elevação que vocês veem aqui, e mais alguns perfis que demonstram claramente a sobreposição das estruturas da fase 4 em relação às estruturas pré-existentes. Portanto, o torreão primitivo, aqui, a plataforma onde ele se estabeleceu e todos os níveis relacionados já com o torreão tardio e com a grande formação ocorrida na fase 4. Portanto, as setas indicam precisamente a plataforma associada ao torreão primitivo, que foi completamente obliterada pelas construções da fase 4. Uma perspectiva, então, da muralha tardia do Castelinho, muralha essa que percorre, sobretudo, a parte oeste do sítio e, mais uma vez, a extremidade norte do mesmo, a parte menos defendida. Uma perspectiva em relação ao alçado dessa muralha escalonada. E agora entramos então na porta sudeste associada à muralha tardia do sítio, já dentro da fase 4. Portanto, se bem se recordam, no início disse que provavelmente esta porta, que se situa no ângulo sudeste do Castelinho, terá existido ainda durante a fase da muralha primitiva e foi tendo também ela própria algumas reformulações ao longo do tempo, uma reformulação substancial ao nível da fase 4, com a criação deste torreão que a ladeia por esta altura. Portanto, é uma cintura que envolve completamente um troço de muralha pré-existente. Troço de muralha esta, associada à fase 3, que por si se estabeleceu sobre o perímetro amuralhado primitivo. Esta cintura não só é evidente neste ponto em associação àquela que depois acaba por transformar no torreão, mas também nesta zona, como podem ver aqui, ou seja, esta estrutura é pré-existente e sofre depois esta remodelação, por esta altura, o alçado antigo e esta construção já da fase 4. Uma perspectiva do início dos trabalhos, a porta em fase de escavação, o torreão associado à fase 4 da porta sudeste, com alguns trabalhos de restauro que estão ligados a levar a cabo para que a estrutura não ruísse. E a associação a esta entrada, não podemos deixar de fazer alusão à continuação ou ao prolongamento de uma das linhas de fosso por este lugar. Portanto, é esta que vocês veem aqui. Este corte de prolongamento corresponde à linha de fosso, ao prolongamento do fosso 3 para esta zona, cujo limite se encontra aqui, a ladear também a entrada.
Ou seja, um dos fossos, pelo menos, há evidências de um dos fossos circundar praticamente todo o entorno de simulações associadas à fase 4 do sistema defensivo do Castelinho. Uma outra porta associada com o perímetro amarelhado tardio foi encontrada e identificada no ângulo precisamente oposto, no ângulo sudoeste, uma porta bem mais monumental, também ela própria ladeada por um turbião. Esta estrutura que vocês veem aqui. Quer a entrada que falei há pouco, quer esta, os acessos eram feitos por intermédio de uma rampa e esta tem a particularidade de apresentar aquilo que parece ser, nós designamos por saguão, ou seja, um compartimento que divide o exterior do interior do perímetro amarelhado. Esta entrada acabou por ser completamente condenada durante a fase de ocupação do período romano. São estes níveis, a nossa unidade de 190 que vocês veem aqui, toda esta zona foi obliterada por este nível de condenação, onde se encontrou, a parte de outros materiais, uma epígrafe romana de um tal senhor Iuli, cuja teria um pinhão propriedade no sentido Castelinho. Iuli Rati relacionado com propriedade. Uma perspectiva dessa entrada sudoeste e a entrada ao final dos trabalhos nesta zona. Portanto, penso que é perfeitamente visível a monumentalidade desta entrada em associação com o perímetro amarelhado tardio do sítio. Mais algumas perspectivas em relação à porta sudoeste. E aqui só para mostrarmos um bocadinho um pormenor construtivo associado a esta entrada, a utilização da técnica de toga e edição. Para além da alvenaria de xisto, nas construções são utilizados sobretudo blocos de metagrauvac, por ser uma matéria mais resistente, no embasamento das estruturas. E avançando de novo para a plataforma de norte do Castelinho, para a zona mais exposta, avançamos então para algumas considerações em relação às várias linhas de fosso ali identificadas, associadas ao perímetro amuralhado do Castelinho e cujo faseamento em relação às várias muralhas que nós nos reportamos nem sempre é fácil por questões estratigráficas. Em todo o caso, ao todo foram identificados 5 fossos, 5 interfaces escavados no floramento rochoso relacionados com 5 distintos fossos. O fosso 3 é aquele que para nós eventualmente se poderá associar logo à fase edificativa primitiva, ou seja, é lícito pensarmos que para a obtenção de matéria-prima tenha sido aberto também um fosso utilizado também depois no sistema defensivo. A obtenção dessa matéria-prima terá sido utilizada nas construções deste local. Portanto, o fosso 3 é aquele, como disse, que circunda praticamente todo o entorno do perímetro amuralhado. Em associação a este fosso 3, temos este volume também que nós designamos por fosso 3A e que nós achamos que deve ter sido aberto na fase ainda da fosso 3. Sobre os níveis de enchimento do fosso 3, posteriormente foi reaberto um novo fosso esse que nós designamos por fosso 2 e que compreende os seus níveis de enchimento, só voltando um bocadinho atrás, muitas placas gravadas com motivos geométricos, figurativos, muitas placas gravadas de segundidade de ferro, contam-se cerca de 200 placas gravadas de segundidade de ferro nos níveis de enchimento deste fosso 2. Uma das estruturas cuja interpretação é extremamente difícil para nós, localizada sobre os níveis de enchimento do fosso 1, o desenho menor dessa mesma estrutura. Uma perspectiva geral sobre a área da plataforma norte e sobre os níveis de derrubo associados às estruturas abrolhadas, a nossa unidade de 73, todos estes níveis métricos que se vê aqui. O enchimento associado ao fosso 2, fosso 2 esse que por si só foi escavado sobre os níveis de enchimento do fosso 3, ou seja, não é um sítio fácil de ser tratado e todas estas questões tiveram que ser vistas com a devida atenção.
Um pormenor sobre a linha de fosso 1, um fosso de reduzidas dimensões, praticamente sem profundidade nenhuma, não chega a atingir meio metro de profundidade por 1 metro de largura. Uma perspectiva em relação ao fosso 4, o fosso 3, o fosso mais monumental do sítio, fosso 5 e o desenvolvimento do fosso 3 sobre o lado oeste do sítio da muralha do Castelo. Estes slides pretendem demonstrar, de facto, os níveis pétreos de colmatação associados aos enchimentos do fosso 3. Em associação ao desenvolvimento do fosso 2 para a extremidade este do sítio, identificamos esta estrutura, é a única estrutura, digamos assim, de pedras fincadas identificada na plataforma norte do sítio fortificado do Castelinho, em associação ao desenvolvimento, como disse, do fosso 2. É criado um muro de alvenaria que pretende colmatar uma pressão existente ao afloramento, este muro de alvenaria que vocês veem aqui, muro esse que se estabelece já sobre níveis de enchimento associados ao fosso 3, ou seja, o interface do fosso 2 atinge esta cota, liberta os enchimentos associados ao fosso 3 e atinge esta cota. Este muro é interposto nesta zona para preencher uma lacuna no afloramento rochoso aqui e atrás deste muro é construída então esta estrutura de pedras fincadas que ao mesmo tempo terá servido como contraforte para a própria estrutura de alvenaria e eventualmente poderá ter feito parte também do sistema defensivo do próprio sítio. Mais uma vez, uma perspectiva geral sobre o muro de alvenaria e a estrutura de pedras fincadas que fica imediatamente atrás, já numa fase em que desmontámos parcialmente a estrutura para tentarmos compreender melhor e registar. E era esta a visão geral que acabámos por ter da estrutura quando a desmontámos parcialmente. Uma série de pedras fincadas muito bem imbricadas em associação ao muro de alvenaria que, como disse, foi colocado a preencher uma pressão no fosso em associação ao desenvolvimento do fosso 2 para esta zona. Sabemos, colocamos a hipótese de o fosso 3 ter sido aberto logo a quando da construção da muralha primitiva, mas não podemos deixar de lado as questões estratigráficas e não podemos deixar de fazer alusão a que se, porventura, o fosso 3 terá existido em associação à muralha primitiva, ele também estaria aberto, ou pelo menos nesta zona em concreto, na extremidade este do sítio, durante a fase edificativa 3. Ou seja, estes níveis, o primeiro nível de colmatação do fosso 3 acaba por se estabelecer, bem aqui, sobre patamares associados à fase edificativa 3. Patamares esses associados à tal plataforma criada aqui. Plataforma é essa associada ao torreão primitivo. Mais alguns pormenores em relação aos enchimentos do fosso, enchimentos esses que não correspondem a uma única fase. E em resumo, fase 2, muralha primitiva, fase 3, crescendo sobretudo ao nível da extremidade norte do sítio, e a fase 4, um sítio perfeitamente monumentalizado, tal qual como nós apresentamos aqui no slide do lado esquerdo, visão geral sobre a fortificação do sítio do Castelinho. Basicamente era isto. Obrigado.